Capítulo 4. Irrigados pelo jardineiro. Pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Isaías 44, 3 e 4. Solo do Éden era equilibrado, e apesar de não haver chovido, ainda um vapor que subia do seu interior mantinha o solo em condições perfeitas para frutificar. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2, 5 e 6. A água é uma figura da própria palavra, Cristo, e também do Espírito Santo. Eu serei como o orvalho para Israel. Oséias 14. 5. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchente sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente, e minha bênção sobre a tua descendência. E eles brotarão como entre a erva, como salgueiros próximos a cursos de água. Isaías 44, 3 e 4, King James. Não é demasiado trazer o mesmo texto na Bíblia Nova Versão Transformadora, pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Isaías 44, 3 e 4. As formas de irrigação do solo são variadas, e não é nossa pretensão explicar cada uma delas, mas as chuvas são a irrigação natural que vem do alto e não está sob o controle humano. Os sumérios, povo da Mesopotâmia, foi o primeiro a fazer canais para a irrigação das plantações, desviando água dos rios Tigre e Eufrates. Quando lemos a palavra de Deus, é como se fizéssemos canais de irrigação para o nosso coração. Mas as chuvas são quando as janelas do céu são abertas para o derramar do Espírito Santo sobre o indivíduo e igreja. Pedro, na festa de Pentecostes, depois de ouvir a acusação de que ele e seus irmãos, cerca de 120 pessoas, estavam embriagados, afirmou ser o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2, 17. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. Joel 2:28. Essa experiência marcaria o início da grande comissão da Igreja e a aceleração de processos espirituais, tanto no que diz respeito a dons quanto ao fruto do Espírito na vida daqueles galileus, e isso para um objetivo: testemunhar de Cristo. Efésios 5:26. As chuvas regam o solo e são de extrema importância para o processo do cultivo, determinando assim a colheita. Joel fala de chuvas temporã e serôdia, as quais têm funções específicas na agricultura palestina. A chuva temporã, que cai no outono, especialmente no final de outubro, prepara o terreno para ser lavrado e semeado. Ela também é responsável por irrigar os campos recém-semeados. Já a chuva seródia, que cai na primavera, principalmente entre março e maio, é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Oséias 6:3 e Zacarias 10, 1. Se na ausência da chuva temporã, o solo fica muito prejudicado, sem a chuva serôdia, todo o cultivo fica seriamente ameaçado. Além disso, na região da Palestina, a chuva serôdia e a chuva temporã são tão importantes porque entre elas há um verão quente e muito seco. Curiosamente, línguas de fogo foram vistas sobre as cabeças deles, o que nos faz entender que a água de Deus é fogo do Espírito que cobriu aqueles homens e mulheres do poder do Pai. O cumprimento do derramar das chuvas de Deus não cessou depois daquele dia no cenáculo. Ali foram as primeiras chuvas, temporã. Esperamos as últimas chuvas, serôdia, que vem para fortalecer e amadurecer o povo de Deus depois de um verão quente e muito seco. Curiosamente, línguas de fogo foram vistas sobre as cabeças deles, o que nos faz entender que a água de Deus é fogo do Espírito que cobriu aqueles homens e mulheres do poder do Pai.
O cumprimento do derramar das chuvas de Deus não cessou depois daquele dia no cenáculo. Ali foram as primeiras chuvas, temporã. Esperamos as últimas chuvas, serôdia, que vem para fortalecer e amadurecer o povo de Deus depois de um verão quente e muito seco. No Salmos 126, o salmista diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O Neguebe é uma região desértica ao sul da Palestina, onde a terra é árida e improdutiva. Mas quando as chuvas seródias, últimas chuvas, caem, certa época na região, as partes altas transformam-se em armazenadoras de água das chuvas, formando as torrentes do Neguib. Estas transbordam e inundam de forma impetuosa, formando um rio no meio do deserto e vivificando a vegetação. Como acontece no Neguib, os salmos cantam a restauração de Israel, trazendo vida aos que voltaram do cativeiro. Assim, ansiamos pelas chuvas do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor, chuvas que restauram a nossa sorte, que amadureça a semente do Pai na terra e nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Chuvas que inundem o Brasil e o mundo do Espírito da paternidade de Deus, que clama Abba Pai, para em nossas mãos haver abundantes feixes.